Salve, salve, nação! Vambora aqui em mais um vídeo reagir agora, dessa vez o Mauro César Pereira exaltando e elogiando a venda do João Gomes para o Wolverhampton da Inglaterra. Foi uma excelente venda para mim, 17 milhões de euros por um volante com quase 22 anos, excelente venda. E o Mauro César aqui, como um excelente comentarista, né? Isso é a opinião de cada um, a minha opinião é que ele é um excelente comentarista. E o Flamengo fez uma venda extraordinária. E ainda teve a situação do Danilo também, que foi para a Inglaterra. Então vamos embora reagir aqui, que com o Mauro César, Vampeta, Mauro Bet e acho que é Piperno falaram sobre essas negociações do Danilo e do João Gomes principalmente, né? É isso aí, tamo junto. Deixe seu like para ajudar o canal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Créditos ao canal Jovem Pan Esporte, né? Vou deixar o link na descrição aqui, na descrição do vídeo como créditos. E é isso aí, vambora para o vídeo. Deixa o like, hein? Tamo junto. Juntos, falando aqui do Flamengo, agora sobre a negociação que envolve João Gomes, porque ele está a caminho da Premier League e a gente tem aqui os valores. O Wolverhampton, da Inglaterra, vai pagar 17 milhões de euros pelo volante de 21 anos de idade, cerca de 94 milhões de reais, e João Gomes deixa o Flamengo com 122 partidas e 4 gols marcados. Foi uma boa venda para o Flamengo, Mauro César, nesses valores, por ser um volante? Como é que você vê essa negociação do João Gomes com a Premier League? Eu achei ótimo. Acho que as duas foram muito boas. A do Palmeiras também. O Danilo, 20 milhões, o Palmeiras tem 80%, fica com 16%. O Flamengo tem 100%, fica com 17%. Fica 17, 18 milhões de euros por volante de 21 anos. Que eu acho que são jogadores que vão ter que evoluir. Para fazer sucesso na Europa, eles vão ter que evoluir muito, na minha visão, no jogo a partir do meio campo. Eles são muito bons, mas eles precisam melhorar mais os dois. E pode, porque são novos. Em assistência, entrada na área, passe para gol e finalizações, participar mais do jogo quando o time tem a bola. Eu acho que esses são quesitos que os dois podem melhorar bem. O Danilo ainda tem mais gols, muitos gols de jogadas de bola parada, que o Palmeiras usa muito, né? Ele aparece muito bem ali na pequena área, tem essa vantagem até sobre o João Gomes. O João Gomes, ele rouba, intercepta, aparece no campo todo, mas a partir daí ele faz muito pouco em relação àquilo que ele faz quando o time precisa que ele atue para recuperar a posse de bola, por exemplo. Mas assim, são vendas, essas vendas como a do João Gomes é que viabilizam o Flamengo ter Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e essa turma toda. Isso vem acontecendo já desde lá de trás, desde a venda, acho que lá do Léo Duarte para o Milan, antes até da venda do Vinícius e as outras vendas, Renier, Paquetá, essa turma toda que o Flamengo negociou nos últimos anos, são vários jogadores. A questão, assim, é usar o dinheiro bem, né? O Flamengo tem feito isso. O Palmeiras acho que precisará buscar também um jogador aí para compor o elenco, um bom volante. Acho que essa grana você encontra, um bom volante. Agora, só para fazer um paralelo com esse mercado. O Alcaraz do Racing tem a mesma idade, 20 anos, acho. Esse é mais novo. Foi vendido para o Southampton agora por 13 milhões quer dizer, outro time inglês. 13 milhões de euros. Acho que de euros. Podendo chegar a 14 com algumas metas ali que deve atingir, que são metas, me parece que baixas. O Fernandes, ele saiu por 10 com metas baixíssimas, que já levaram para 12 era certo, e até agora o que ele fez no Benfica já compromete o time português a pagar 14 milhões de euros ao River Plate. Não estou falando da possível revenda dele por Chelsea, da vida por 100. Ele vai pagar rindo, hein, mano? Quando ele vender... Também... Vai dar muito mais. Isso já é um outro momento. Estou falando da venda que já aconteceu. Esse cara já era titular do River Plate, o batedor de pênalti do River Plate, já era um dos principais jogadores quando foi vendido. E foi titular na Copa do Mundo e campeão do mundo. Ele saiu, gente, até agora por 14 milhões. Digamos que suba mais um pouco, tem outras metas lá e o Benfica tem que pagar 15 ou 16. Ele não deve chegar ao valor do João Gomes ou ao valor do Danilo. Então, é uma venda boa. Ah, mas o Arthur saiu por 30 milhões. O Arthur no Grêmio, em 2018, já era da seleção desde 2017. Também era campeão da Libertadores, como esses dois meninos do Flamengo e do Palmeiras. Só que ali, o Arthur, assim, ele é bem mais técnico, né? O Arthur, ele chamava atenção pelo passe. Passe muito qualificado, um jogador diferente, mais recursos técnicos. E ele foi para o Barcelona. O que o Barcelona via ali? Esse é o sucessor de Xavi e Iniesta. Então isso colocou o preço dele lá nas alturas. Tanto que ele não foi para o Wolverhampton, Nottingham Forest ou para o Southampton. Ele foi para um time muito grande. Ele foi para o Barcelona. Que naquela época ainda não se sabia, digamos assim,
da draga financeira que já vinha corroendo o Barcelona. E hoje o Barcelona está em situação... E nos primeiros jogos, todo mundo comparou mesmo, falou, achamos mesmo, né? Que os primeiros jogos ele... Só que o comportamento dele, né, pelo que a gente sabe, acaba atrapalhando sua trajetória no futebol. Ele fica trocando de clube, tudo, não se firma, mas o investimento foi alto porque ele saiu muito mais valorizado. Então não dá para comparar o Arthur, aquele momento, na minha visão, com os dois volantes que o Flamengo e o Palmeiras estão vendendo. E muito menos com o Endrick, o Vinícius Júnior, são atacantes. Atacante não é volante. Atacante vale mais. Isso aí esquece. Qualquer lugar do mundo. O atacante pode ser até um multinudo. Ele faz 40 gols por jogo, ele vai valer uma fortuna. Mais do que, de repente, um volante que seja muito mais técnico e tudo mais. A posição define muito. Que nem goleiro. O goleiro não vale tanto quanto um camisa 10. É assim que funciona esse mercado do futebol. Acho que as vendas foram muito boas. Claro que fazem falta, é evidente que os clubes têm que ficar atentos aí aos seus próprios elencos, ver se tem solução interna e se não tiver, buscar jogadores. Acho que os dois vão ter que em algum momento buscar. Acho que o Palmeiras mais urgentemente, porque o Flamengo está com mais jogadores ali para o meio campo, né? Então, e outra coisa, no caso do João, ele não era primeiro volante. O primeiro volante do Flamengo, no ano passado com o Dorival, era Thiago Maia. Ele jogava pelo lado, ele de um lado, o Everton Ribeiro do outro. E mais à frente o Arrascaeta, ele montou lá um losango. Então o time, quando começou a andar, ele não era o primeiro volante, ele atuava como segundo volante. Agora, é claro, a gente sabe, quando o time perdia a bola, ele era o cara que tinha que sair à caça. Ele que vinha, tomava a bola de volta, interceptava e marcava e tudo mais. Mas são dois jogadores que ainda precisam assim, ser lapidados, acho que lá eles podem passar por isso. São times que estão brigando contra rebaixamento, eles vão entrar possivelmente muito rapidamente, né, nas equipes. No caso lá do Wolverhampton, há muito tempo tem muito jogador português, tem jogador brasileiro lá, o técnico agora é espanhol, então acho que... E também no Nottingham Forest tem lá o Scarpa, que eu acho que pode ajudar bastante o Danilo na adaptação, porque já encontra um companheiro... Com o Lorde também, né? Outro brasileiro. Que já está lá, exato. Então tem mais jogadores que podem ajudar aí na transição. Mas acho que os negócios foram ótimos, acho que o torcedor precisa entender que para manter o elenco tão caro, você tem que fazer essa roda girar, e a roda gira muitas vezes com a venda de jogadores jovens, que viabilizam outras contratações. Então você tem lá, sei lá, hoje mantém o Rafael Veiga no Palmeiras, você mantém um Dudu, você contrata de repente amanhã um outro grande jogador, você tem que abrir mão do Danilo, não tem muito jeito. E o Flamengo é a mesma coisa com o João Gomes, como foram tantos outros. Melhor assim do que não vendo, não faço negócio, vai ficar aqui, daqui a pouquinho não consegue pagar as contas, não consegue fazer a coisa funcionar, e aí a coisa acaba complicando. Então acho que o torcedor precisa ter essa noção e imaginar assim, não, daqui a pouco eles vão valer 30 milhões. Não sei se eu valer 30 milhões. Quem pode afirmar isso? Lá, sim, eles podem se valorizar muito. Porque no momento que o cara vai para a Europa e ele é aprovado, digamos assim, ganha um selo de aprovado no futebol europeu, é claro que ele passa a valer mais. Porque o outro clube europeu com mais dinheiro, clube maior, ele contrata um jogador que já está adaptado. E isso pesa muito. Né? Pesa muito. E o contrário também acontece. O vídeo Felipe Coutinho, né? Que o valor dele vai só caindo. Por quê? Ele, depois que saiu do Liverpool para o Barcelona, ele só despencou. Então vai ficando mais barato. Então fica aqui essa comparação que é inevitável entre João Gomes, Danilo. Nós estamos de volta pela Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, falando dessas duas negociações, porque são dois volantes promissores, com a mesma idade, 21 anos, indo para o mesmo mercado que a Premier League. Então tá aí, Vamp, falando especificamente do João Gomes, foi um bom negócio para o Flamengo, nesses valores aqui, 94 milhões de reais, 17 milhões de euros? Sextou, né? Você abriu o programa falando sextou. E eu sou um cara temente a Deus, né? Cometo meus pecados também, como... que tem lá na Bíblia, que não tem que atire a primeira pedra. O homem fala isso. Eu também apego a isso também, viu, velho? E aí respeito todas as crenças de cada um, tudo, né? E ontem, saindo do bate-papo, chego em casa, fico olhando o jogo da Copa São Paulo, o Palmeiras tá jogando lá pela Copa São Paulo, aí daqui a pouco eu dou um berço, tiro um cochilo, acordo... Aí pipoca as notícias, né? Pô, o João Gomes, Danilo a gente falou até ontem aqui no programa, né? E aí, há sentimentos, né? Há sentimentos sentimentos e, assim, por exemplo, todo mundo fala que mentir é ruim. Às vezes, uma mentira por uma boa causa, Deus perdoa, sabia? Às vezes, aí eu me senti ontem com um sentimento de inveja, que parece que inveja, você falou, é invejoso, parece que... No futebol, você tinha inveja quando eu digo, porra, olha lá, o Flamengo vai botar mais 100 milhões no bolso, só o Palmeiras vai pegar mais 115 e surge uma turma de volantes que eu gosto muito, assim, aquela música do Skank, o meio-campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo pro ataque. Aí eu olhei assim, ó, Mateuzinho do Grêmio, aí tinha o Alan e o Jair do Atlético Mineiro,
que surgiram assim, né? Estão surgindo. Mas aí, Vamp, tem a questão da exposição dos dois também, né? Hoje, é claro que os dois jogam Libertadores, parecem campeões mais, Libertadores. Agora, o Brasil parece que virou, de fato, o país dos volantes, né? Só que aquela coisa que a gente já discutiu aqui muitas vezes, como o Tostão lembra há 20 anos, né? Então, mais ou menos uns 20, 30 anos o Brasil faz. Em relação ao jogador de meio campo, aquele que marca é aquele que cria. E é difícil o Brasil, e tem sido muito raro o jogador de meio campo. O europeu hoje está fazendo jogador de meio campo. Exatamente, que cumpre todas as funções, então eu também imagino, tenho boa expectativa. Ontem eu vi um meio campo com De Jong, Pedri e... no jogo do Barcelona. No jogo do Barcelona. É todos homens de meio campo. Homens de meio campo. Que vão, que passam bem, que chegam, que tocam a bola. Não é aquele negócio só que marca, né? E tudo novinho. Sim, sim. E o Danilo, ele precisa voltar ele precisa reencontrar aquela evolução que ele apresentou até o meio do ano. O Danilo, até o meio do ano, foi um jogador e no segundo semestre ele caiu. Aliás, o Danilo, até o meio do ano, ele já tinha feito gols em 5 competições. Ele tinha feito gol no Campeonato Brasileiro, Libertadores, aquela Recopa, Campeonato Estadual. Enfim, o Danilo era um jogador de muita presença no ataque e tal. E depois do segundo semestre, teve lá umas expulsões, acho que tecnicamente caiu. Mas é claro que essa mudança, tenho certeza que vai ser muito boa para ele. Agora, ontem eu conversava com o Pedrinho. E agora, falando sobre esse negócio, a gente destacando aqui essas duas vendas, né, do Danilo, do Palmeiras para o Nottingham, falando também do João Gomes para o Wolverhampton, nós temos as vendas mais caras do Flamengo, tá? Uma arte especial na tela para você aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com todas as vendas do Flamengo. Vinícius Júnior na primeira colocação, 45 milhões de euros. Aí vem Lucas Paquetá em segundo, com 35 milhões de euros. Reinier, 30 milhões, Gerson na quarta colocação, 25 milhões de euros e João Gomes, 17 milhões de euros, está no top 5 das vendas mais caras do Flamengo. 142 milhões de euros está dando ali, ó. Muita grana, muita grana, muita grana. E vai fazer falta, mas aí fica a pergunta. 3 estádios, tá me gozando, 3 estádios do Corinthians ele não perde a oportunidade. Quando tem Corinthians na história, ele não perde a oportunidade. 3 estádios, porém não é gratuito. Exato. Ó, mas... Tudo que não é gratuito, isso aí. Ou pode até ser por outro lado. Mas o Flamengo, cheio de peças, de opções, vai fazer falta o João Gomes, Mauro César, Mauro Betti, Piperno, Vampeta? O Mauro, ontem na transmissão ainda tem o Matheus França que tá cheio de proposta, né? Ainda não chegou nada assim. Então, assim, ontem na transmissão... Tem muita gente de olho nele, aquela coisa de monitora, sonda, mas proposta para valer ainda não chegou. Esse não vão vender por 17 não, eles vão querer vender por mais, né? Ele é mais novo, ele tem 18, ele fez 18 na metade do ano passado, tá um pouquinho longe de fazer 19. Já jogou, fez gol na Libertadores, fez gol no ano passado, ontem fez o gol da vitória. Ótimo. E a tendência, aliás, você tem um ponto importante, tem que trazer um quinteiro, tem que trazer um meia. Eu acho que esse garoto deveria ser o reserva da Arrascaeta. Ele vinha sendo escalado como falso 9, desde que o Lázaro foi vendido para o futebol espanhol, mas a função dele não é centroavante, ele é um meia ofensivo. Então eu acho que ele deveria ser o reserva da Arrascaeta, pouco a pouco ser preparado para isso. Ele tem muita personalidade, às vezes até demais. Às vezes até exagera um pouquinho, sabe? Algumas jogadas você percebe que ele retém a bola, quer fazer mais difícil. Então acho que é ajustar essa confiança dele na medida certa. Mas ele tem muito recurso, um jogador muito bom, um jogador muito promissor. Esse eu acho que o Flamengo pretende fazer amadurecer e tal para vender por um valor maior, né? Sei lá, quanto exatamente não dá para falar, mas por mais... Pela posição até mais caro do que o... Pela posição, exatamente, também. Joga muito. E é um jogador de muito talento, agora ele tem que amadurecer. Eu só acho que assim, ano passado ele já subiu, já jogou, fez gol em Libertadores inclusive, jogou clássicos. Ele não tem nenhum problema de insegurança. Falei, não treme. Eu falei, até passa do ponto às vezes. Se ajustar, ele pode ser o cara para entrar no time. O que é melhor? Você investir nesse garoto para ele ser o reserva do armador, do meia do time? Ou você trazer um outro jogador de fora que custa 700, 800 mil, que você não sabe se vai... Não sei. Agora, acho que para investir no meia, o Flamengo deveria investir talvez num outro volante. Não no volante caríssimo, mas para compor elenco, ter mais um volante, para não ter que escalar o Mateuzinho de volante, como foi contra o Corinthians lá, o Dorival improvisou o Mateuzinho, que não tinha volante. O Thiago Maia se machucou, o João Gomes estava fora, ele teve que colocar o Mateuzinho de volante. O Vidal não é volante, primeiro volante. Acho que precisa ter mais um jogador no elenco. O Pulgar né? O Pulgar pode ser.
Mas acho que é pouco para tanto jogo. Acho que tem que ter mais um jogador que possa fazer essa função. Mesmo que seja um jogador do nível um pouco mais baixo, mas um cara que é da função. Porque uma coisa é o seguinte, você tem esse volante, ele é um reserva. Como era o Pires da Mota, que era muito caro, não valia aquele dinheiro. O Jesus cansou de usar o Pires da Mota. Era um jogador mais limitado, mas era um volante. Precisa do volante, ele tem um volante. A diferença de ter um volante, mesmo sendo um jogador mais fraco, para uma determinada situação, até de emergência, e você ter que colocar o lateral direito ali, não tem a menor noção como jogar. Depois, nesse jogo, até contra o Corinthians, começou o Mateuzinho, depois ele pôs o Davi Luiz de volante. E o Mateuzinho foi jogar do lado, porque ele não tinha ninguém para jogar naquela função. Então, acho que isso o pessoal do Flamengo precisa olhar. Não significa que tem que contratar um volante de 10 milhões de euros, nem um cara tipo o Fausto Vera, que custou 5 milhões. Um jogador para compor elenco. Acho que às vezes é importante também. Achar que todo jogador que você vai contratar vai ser de um nível altíssimo, não tem como. Até nos times europeus você encontra alguns caras que não são tão qualificados assim. Você vai encontrar alguns jogadores que são composição ali para ocupar um espaço. E para você, Mauro Betting, você acha que o Flamengo deveria ir para o mercado agora com essa saída do João Gomes? Ou você acha que não? Pelas opções que tem o Vitor clube Pereira. que pode, digamos... Concordo plenamente com o que falou o Mauro César, mas tem um clube que pode, digamos, não fazer esse negócio, é o Flamengo, tal. Não que deva, mas que pode não fazer pela qualidade e quantidade de opções que tem no time principal, no banco, e o que sobra ainda, o que pode vir da base, não precisa. Mas todo mundo meio que precisa, né? Assim, necessário. Pode abrir mão? Pode. Mas que é legal para manter esse nível absurdo em qualidade e quantidade do Flamengo, ok. Mas se eu sou empresário de volante, qualquer volante, eu já faço um grupo de zap, ele, o Flamengo e o Palmeiras, porque os dois, evidentemente, saindo o Danilo e saindo o João Gomes, vão precisar. Embora o Palmeiras precise mais, até porque o mercado do Palmeiras até agora é zero, né? Embora tenha um time bom, muito forte, muito competente, muito capaz, mas perde o melhor jogador do Palmeiras e do Brasileirão passado, que é o Scarpa, e já estava definido desde o meio do ano. Pode ser o Tabata com outra característica, ok, e agora perde o Danilo, que meio que se esperava. Embora venha o Jailson, vai voltar com outra característica, e tem um moleque, mais um da base, que é muito bom, com outra característica, que é o Fabinho. O Fabinho marca melhor que o Danilo, não é mais jogador que o Danilo, mas é bom na marcação, tem uma bola invertida muito boa também. É um jogador muito interessante. O Fabinho pode entrar e até eventualmente ser titular. Mas ainda acho que um volante de mercado interessante pode ser, até porque o Palmeiras tem muito dinheiro agora com o Endrick, tem muito dinheiro também chegando, evidentemente, com a negociação do Danilo. Tem as outras contas que devem ser pagas, e o Palmeiras, de modo geral, tem sido bastante severo, austero, e isso é um elogio às gestões, tanto agora da Leila, como foi do Gagliotti, como havia sido desde o início, lá em 13, do Paulo Nobre. Então, assim, pode chegar, mas entendo que no caso do Palmeiras, o Fabinho é um jogador muito interessante, muito bom mesmo, tem potencial, inclusive maturidade para já aguentar a barca, a pressão e tal. E o Flamengo tem ótimas opções, mas se der para o Flamengo ir para o mercado, legal. Se der para o Palmeiras ir para o mercado, legal. E sempre lembrando que, como são Flamengo e Palmeiras, evidentemente e naturalmente os preços ficarão um pouquinho mais em cima. Agora, Mauro, tem uma coisa em relação ao Palmeiras. O Palmeiras, acho que ele precisa mais desse volante agora do que procurar garimpar por aí um substituto para o Scarpa, porque nessa nova configuração do Palmeiras, a função do Scarpa desaparece, porque agora o Palmeiras tem o Endrick. Não, o Palmeiras muda a forma de jogar. Então, tem que mudar, inclusive. Aquele Palmeiras de 2 meias até agosto. Né, já que é programa de informação, falando aqui do Mundial de Clubes, a FIFA definiu nesta sexta-feira, portanto, os chaveamentos do Mundial, que será disputado do dia 1º de fevereiro a 11 de fevereiro no Marrocos. No sorteio realizado, ficou definido que o Flamengo estreará contra o representante de Marrocos, país sede, né, o Wydad Casablanca, ou o Al Hilal, da Arábia Saudita e campeão da Ásia, no dia 7 de fevereiro. Ainda não há definição sobre o estágio da partida. A edição deste ano do Mundial de Clubes terá 7 equipes. Flamengo, campeão da América do Sul, Real Madrid, campeão da Europa, Al Ahly, campeão da África, o Auckland City, campeão da Oceania, Al Hilal, campeão da Ásia, Seattle Sounders, campeão das Américas Central e do Norte, e o Wydad Casablanca, representante do país sede. Tá até aí, né, na tela para você. O Auckland eu acho que é o que mais disputou, né? Disputou, mas eu vou... É o Real Madrid pela primeira vez, posso estar enganado, mas pela primeira vez a gente tem um time da Major League Soccer. Então, acho que eu vou defender impeachment. A gente não tem um representante mexicano. Aqui tá faltando um mexicano. Tem um representante mexicano, mas tá aí. Não ter um mexicano não é a mesma coisa. Tá aí, sorteio definido. Mas uma vez teve o Saprissa da Costa Rica. Teve o Saprissa. Não, Sorteio realizado, agora a gente tem conhecimento de todos os adversários, de todos os times que vão disputar o Mundial de Clubes. Mauro César tá aí. O Flamengo pode ter ou o representante do país sede ou o Al Hilal, que a gente lembra até na temporada passada deu trabalho para o Chelsea. É um time que faz a base inclusive, da seleção da Arábia Saudita.
Então tá aí, Mauro César, a sua análise sobre esse possível adversário do Flamengo, Al Hilal ou o representante aqui de Marrocos. São dois jogos que não deve ser muito simples, né? Um porque vai ser o time da casa, com a torcida muito atuante ali ao lado, e o outro um time que é base da seleção saudita, né? E tem o Michael lá, tem jogadores também estrangeiros ali para compor o elenco, né? Então, não deve ser muito simples, mas também é o seguinte, se o Flamengo se propõe a querer enfrentar o Real Madrid, não pode ficar com medinho, né, de time nenhum, tem que enfrentar, não é desrespeitar, é enfrentar e tentar ganhar, né? A gente parte às vezes da ideia de que nesse torneio sempre vai ser fácil a partir da semifinal, mas nem sempre é, tanto que alguns brasileiros já ficaram pelo caminho, né? E o River Plate também já ficou pelo caminho. O River já ficou, o Atlético ficou, o Inter já ficou, né? Palmeiras ficou, é verdade, um ano retrasado, né? Então isso acontece, eu acho que é preciso encarar com seriedade, mas... Inter e Mazembe. O Inter foi o Mazembe, foi um pioneiro, né? O pioneiro. E a coisa tão maluca aquele ano que a Internacional ganha do Mazembe e o Rafa Benítez é demitido. Você vê como totalmente... Mas eu vejo assim que não deve ser simples, mas quem se propõe a enfrentar o Real Madrid tem que ter condições de vencer um desses adversários. Não vejo de outra forma, não pode ser de outra maneira. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, aqui com o Bate Pronto. Estamos de volta pela Rádio Jovem Pan, estou com o Bate Pronto aqui da Jovem Pan para você. Tá aí, Mauro Betting, Vampeta, Piperno, a gente falando aqui do Mundial de Clubes. A FIFA definiu nesta sexta-feira os chaveamentos do Mundial e o Flamengo terá ou o Wydad Casablanca, representante de Marrocos, país sede, ou o Al Hilal da Arábia Saudita, que forma, né, a base da seleção saudita, que a gente viu vencer a Argentina na estreia da Copa do Mundo. 10 dos 11. E deu muito trabalho para o Chelsea na última edição de Mundial de Clubes. Vamos. Então é isso aí, nação. Mais um react, né? Dessa vez esse react foi um pouco longo. Eu espero reduzir nos próximos vídeos aí. O que acontece? O Mauro César ele foi muito bem nessa última fala dele. Que se o Flamengo pretende enfrentar o Real Madrid, não deve temer contra os times, né, os seus adversários da semifinal. Foi totalmente certo, né? Se você quer enfrentar o Real Madrid, o maior time do mundo, por que tu vai temer o Al Hilal ou o Casablanca? O Flamengo é superior a esses dois times, mas tem que continuar provando em campo. Óbvio que é início de temporada, novo treinador, vários fatores que podem influenciar durante o jogo, né? Mas o Flamengo tem todas as condições de chegar e garantir a vaga no final, porque o elenco já joga junto há bastante tempo, né? Ou pelo menos 50% do elenco, porque chegou peças novas, mas desde 2019 para cá tem uma boa parte ali, um esqueleto ali, uma espinha dorsal já montada há bastante tempo. Sobre o João Gomes, eu concordo com o Mauro César ali que foi uma excelente venda, chegou o ápice, vamos dizer, o ápice ali de venda do João Gomes, porque se ele ficasse na reserva com possível esquema tático que o Vitor Pereira deve armar no Flamengo, a gente não sabe ainda, né? Ele pode ser desvalorizado. Então o Flamengo fez uma excelente venda para mim e ele vai para um time que briga pelo rebaixamento, não sei como o Danilo também. É aquilo, ou o Danilo ou o João Gomes vão disputar a segunda divisão da Inglaterra no ano seguinte, né? Na temporada seguinte, né? Um dos dois. É muito difícil os dois conseguirem escapar, né? Mas é isso aí, tamo junto e é nóis. Desculpa pelo vídeo longo um pouquinho.